O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Alguns termos e algumas expressões da palavra de Deus me encantam. Como, por exemplo, o último versículo do Evangelho. O povo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. E esse fascínio que Jesus exercia sobre as pessoas não era um fascínio divino, mas era um fascínio humano. Tem um teólogo que escreveu uma vez se referindo a Jesus. Ele olhou bem para o jeito de Jesus, ele estudou bastante a personalidade de Jesus e ele chegou na seguinte frase: tão humano, mas tão humano que só podia ser divino. Ó, que lindo! Porque Jesus, ele é o auge do modelo humano. Jesus é o estereótipo perfeito do ser humano. Por isso mesmo que ele é chamado pelo apóstolo Paulo de um novo Adão. Porque quando Deus fez o primeiro Adão, foi todo o amor que Deus colocou no Adão, toda a perfeição, toda a pureza, toda a santidade, toda a qualidade, toda a beleza, toda a magnificência, Deus pôs no Adão. Mas aí a humanidade jogou tudo fora. E quando Jesus vem até nós, Jesus vem para ser o novo Adão. Por isso que Jesus era bonito por dentro e por fora. Por isso que Jesus era bonito no pensamento, bonito nas palavras, bonito no sorriso, bonito no semblante, bonito no olhar, bonito na paciência, na calma, no acolhimento, na bondade. Ele é a plenitude de um ser humano. Por isso que a gente vive ensinando e dizendo que a gente tem que ser igual a Jesus. Por isso que a gente vive dizendo que Jesus é o nosso modelo. Jesus é a nossa meta. E quando a gente diz isso, nós não estamos dizendo que a gente tem que atingir o ponto de um Deus, mas a gente tem que atingir o ponto de um lindo e maravilhoso ser humano, Jesus.
São Paulo tem uma expressão que ele diz que nós precisamos crescer à estatura de Cristo, lembra? Eu também me lembro do Zaqueu, quando ele começa a querer ver Jesus, tem duas coisas que dificultam. Primeiro, a multidão. E depois o evangelista diz, ele não conseguia porque ele era baixo. Mas essa baixeza do Zaqueu era a sua vaidade, seu materialismo, sua autossuficiência, o seu orgulho, sua ignorância. Era essa baixeza que o Zaqueu tinha e que ele precisava crescer à altura de Cristo. Por isso que Jesus fascinava. Por isso que Jesus continua fascinando. E quando a gente tem que examinar a nossa fé, quando a gente tem que examinar o nosso discipulado de Cristo, quando a gente tem que examinar a nossa vida cristã, sabe a coisa principal e talvez única que a gente tem que sempre se perguntar? Eu amo de verdade a Jesus? Eu amo de verdade a Jesus? O que eu dou para Ele? O que eu dou por Ele? O que eu troco por Ele? O que eu faço por Ele? O resto é resto, vocês me entendem? O centro da nossa fé cristã é esse. Eu amo verdadeiramente a Jesus Cristo. Na missa de Santa Isabel, eu ainda fazia uma meditação, uma pergunta e uma expressão. Que é mais fácil a gente dar para Jesus as nossas coisas do que dar a nós mesmos. São Francisco de Sales, ele também tem um pensamento parecido que ele dizia isso. Mais do que as tuas coisas, Jesus deseja você. Porque isso é um perigo, sabia? É um perigo a gente fazer muito por Jesus, a gente dar muita coisa para Jesus, mas a gente mesmo não se dá para Ele. Não se entregar, não se oferecer, não amá-lo. Jesus me fascina. Eu amo de verdade a Jesus. O que sou capaz de fazer por Ele, de trocar por Ele, de dar para Ele. Eu amo Jesus. Jesus me fascina. Eu sei viver sem Ele. E vocês sabem que isso tudo se encaixa perfeitamente em São José. Porque São José era alguém apaixonado por Jesus. E olha que ele conhecia pouco Jesus. Nós hoje temos muito mais informações a respeito de Jesus do que São José tinha. São José não conhecia quase nada do mistério a respeito de Jesus. Não entendia quase nada. Quando ele morreu, com certeza, Jesus era um adolescente, um rapazinho.
Mas o pouco que ele sabia de Jesus fazia dele alguém fascinado por Jesus. Tanto é que o Papa Francisco, no documento desse ano de São José, ele diz: José era um pai de coração de Jesus. Um pai de coração de Jesus. Porque ele deu o coração dele para Jesus. E para a gente dar o nosso coração para alguém, a gente tem que amar de verdade. Ele deu o coração dele para Jesus. E ele trocou tudo por Jesus. Todos os sonhos, todos os planos, todos os projetos, trocou tudo por Jesus. Mesmo na dúvida, mesmo nos receios e mesmo nos medos, São José escutou de Deus uma das frases que Deus mais repete na Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. José escutou de Deus. Qual é a frase? Não tenhas medo. É a expressão que mais se repete na Bíblia e sai da boca de Deus. Não tenhas medo. Não tenhas medo da tua missão, não tenhas medo de receber Maria como esposa, não tenha medo de assumi-la, não tenhas medo de levá-la para casa, não tenhas medo. Isso serve para nós, irmãos. Quem ama Jesus não precisa ter medo, nem da vida, nem da morte, nem da saúde, nem da doença. Não tenhas medo. Não sofra por algo que nem aconteceu ainda, ou talvez nem acontecerá. Não sofra. Não sofra porque Deus está com você. Não tenhas medo porque Deus não te desampara. Não tenhas medo porque Deus é fiel. Não tenhas medo porque Deus não mente. Não tenhas medo porque Deus está conosco. Deus está conosco. Quando São José ouviu isso mudou tudo. Porque até então ele não sabia se levava ou não levava Maria para casa, se ele assumia ou não assumia o casamento, se ele assumia ou não assumia a criança que estava na barriga dela. Mas quando ele escutou no sonho, Deus dizendo para ele: não tenhas medo, acabou. Ele tomou a decisão, ele mudou, ele assumiu. Ele não ficou perguntando mais nada, multiplicando palavras, ele saiu da dúvida. Que nós também sejamos pessoas decididas. Deus não precisa ficar dando um monte de sinais para você. Basta Deus dar um sinal para você. Ou às vezes não precisa te dar nenhum sinal. Porque a tua fé, a fé que você tem em Deus, é o maior sinal que você precisa. Então, na missa de hoje, ao escutar Deus dizendo para você o mesmo que Ele disse para São José: não tenhas medo, mude, como São José também mudou. Tome uma decisão, como São José também tomou. Para de titubear. Para de ficar na insegurança. Para de remoer passado. Para de ficar na corda bamba. Se decida.
É a resposta que você tem que dar para Deus diante do que Ele te pediu. E pedido de Deus é uma ordem. Pedido de Deus é uma ordem. Não tenhas medo. Viva na alegria, na paz, na companhia dos seus. E não tenhas medo. Amém. Amém.